Capítulo 6 do livro Revolução Sobrenatural com Jim Galloway. Subtítulo: A chegada do movimento de fé. Este é o momento da maior fé de todas. O tipo de fé que veremos não será apenas grande fé no Deus, mas a fé do Deus. Esta é a fé para ver obras maiores, mesmo em lugares de descrença. Quando Jesus voltou para Nazaré, ele não fez muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 58. No entanto, uma das maiores promessas com o derramamento do Espírito Santo é a promessa de obras maiores. Em verdade vos digo que quem crê em mim, as obras que eu faço também as fará, e obras maiores do que essas ele fará, porque eu vou para o meu Pai. João 14, 12. Os maiores milagres de todos os tempos serão realizados durante os momentos mais difíceis de desespero e cinismo flagrante. Acredito que veremos as obras de Jesus em operação, mas uma obra ainda maior vai acontecer em nossos dias. Milagres em lugares de descrença. Jesus estabeleceu um precedente para seguirmos. Mas antes de ascender, ele elevou a barra, dando-nos esta promessa de obras maiores. Essa capacitação divina não é apenas uma quantidade de milagres como alguns experimentaram, mas acredito que Jesus sabia que nos dias após a sua ascensão, precisaríamos de obras maiores apenas para chamar a atenção das pessoas. Há alguns anos, certo momento ilustrou-me o que eu sabia em meu espírito ser verdade. Eu estava com um amigo ministrando nas ruas de Manchester, Inglaterra. Estávamos fazendo parceria em algumas reuniões de conferência e um dia vimos uma oportunidade de ministrar nas rodovias e atalhos. Encontrei um rapaz e senti a orientação do Espírito para ministrar a ele. Chamei sua atenção e comecei a perguntar se ele já havia experimentado o poder e a presença de Deus. Não, ele respondeu. Então perguntei se poderia orar por ele e mostrar-lhe o poder de Deus. Ele disse, não, aqui não, cara. Eu perguntei, por que não? E ele disse, nós nem mesmo estamos na igreja. Então, comecei a explicar por que ofereci oração e compartilhei o quanto Deus o ama. Então percebi que ele tinha algo fisicamente errado na parte inferior do corpo. Ele me explicou que, na verdade, tinha um problema no joelho. Perguntei se poderia orar por ele. Ele disse, não, obrigado. Eu disse, tem certeza? Se eu orar por você, Jesus irá curá-lo. Novamente ele respondeu, não. Senti-me levado a persistir e oferecer oração novamente. Ele respondeu dessa vez dizendo, não ore por mim. Eu não quero que você ore por mim. Senti a fé crescendo em meu espírito e respondi, vou orar por você de qualquer maneira. Seja curado em nome de Jesus. Eu rapidamente movi minha mão acima do joelho e liberei a presença de Deus sobre ele. Instantaneamente, ele dobrou o joelho e pareceu incrivelmente surpreso. O que você acabou de fazer no meu joelho? Toda a dor se foi. Isso é loucura, cara. Tive uma lesão no futebol e uma cirurgia e agora toda a dor passou. Ele colocou o máximo de pressão que pôde no joelho, dobrando e pulando para cima e para baixo. Ele disse, isso é loucura, cara. Quero dizer, isso é coisa que você vê na televisão. Eu disse a ele que Jesus não estava apenas na televisão. Ele estava bem aqui, de perto e pessoal. Poucos minutos depois, o jovem estava se afastando e a cada poucos metros ele pulava para cima e para baixo, em sua perna enquanto balançava a cabeça. Ele recusou a oração, mas as possibilidades do amor e poder de Deus surgiram. Ele apertou a minha mão e me disse com intensidade que precisava ir para casa e pensar. Pensar sobre o que acabara de acontecer com ele. Ele saiu completamente atordoado pelo encontro que teve com Jesus. Ele não só estava incrédulo, mas se recusou a permitir que eu orasse por ele.
Acredito que haja um equilíbrio tênue entre o que permitimos que Deus faça e o que Ele deseja fazer. Às vezes as pessoas dizem não a Deus e Ele é paciente o suficiente para ouvir, mas outras vezes Ele é Deus e não há como dizer não a Ele. Senhoras e senhores, temos um grande Deus que está voltando, quer as pessoas gostem ou não. Ele está vindo de tal forma nesses últimos dias que mesmo aqueles que não desejam ser curados ou receber de Deus podem acabar se encontrando curados. O mesmo é verdade para a salvação. Por muitos anos, temos enfatizado a salvação como uma questão de escolha, que carrega consigo o peso da verdade. Mas eu quero dizer a vocês que há algo mais que está chegando, que não vimos, exceto em certas épocas de colheita. Há algum tempo, saí com um amigo ministrando o amor de Jesus nas ruas. Ele tem uma formação pentecostal. Então, quando ele começa a pregar, cuidado, adoro ouvi-lo entrar no fluxo do ritmo do Espírito de Deus. É simplesmente cativante. Nessa ocasião específica, ele começou a ministrar a um jovem. Foi muito divertido ver meu amigo pregando a salvação para ele. Ele pregou com um certo sotaque na voz, dizendo: Deus vai tocar em você, Deus vai curar. Eu amei. Meu amigo chegou ao fim de sua mensagem, apertou a mão do jovem e foi embora. Eu disse a mim mesmo: espere um segundo, Deus quer fazer algo mais. Então perguntei ao jovem se poderia orar por ele. Ele disse que eu poderia. Pedi a ele que estendesse as mãos como se Deus estivesse prestes a lhe dar um presente. Comecei a orar e pedir a Deus seu poder para começar a percorrer o corpo do jovem. Enquanto eu orava, ele me disse que podia sentir algo parecido com o calor passando por ele. Em meu espírito, eu estava prestes a ver uma explosão de poder milagroso de Deus. Pedi a um dos meus amigos para ficar atrás dele, apenas por causa do poder tão forte. Então orei: Deus, mostre seu poder tão forte que ele mal consegue se levantar agora. Em uma fração de segundo, o jovem disparou de volta para os braços do meu amigo. Agora eu não sei como isso acontece, mas ele foi salvo na descida ou no caminho de volta, porque lágrimas escorriam por seu rosto enquanto clamava: Louvado seja Jesus! Louve Jesus! Eu perguntei a ele o que ele estava sentindo e ele gritou de volta em alta voz: eletricidade! Em um momento, Deus o arrebatou do poder das trevas e o trouxe para o reino do seu Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Esse jovem jamais esquecerá um encontro como esse. Acredito que esse tipo de poder está prestes a fluir pela igreja corporativamente. Veremos esse nível de poder porque veremos não apenas a fé em Deus, mas a fé de Deus. Em Marcos 11:22, Jesus respondeu às perguntas dos discípulos sobre o secamento da figueira com suas palavras. A nova tradução literal renderiza dessa forma: E Jesus respondendo disse-lhe: Tenham fé do Deus. ênfase adicionada. Muitas traduções falharam em transmitir o sentido original aqui, interpretando a resposta de Jesus como significando tenha fé em Deus. Mas o fé de Deus é realmente uma tradução mais precisa do texto original. Acredito que as próximas décadas veremos uma grande mudança no funcionamento de nossa fé. Esta será uma fé radical que não concordará com a incredulidade, mas até mesmo vencerá a incredulidade. Devemos, é claro, andar no fruto do autocontrole para permitir que as pessoas tomem decisões por si mesmas. Mas há uma graça chegando que atrairá até mesmo aqueles com o coração mais duro para a cura e a salvação. O que é necessário para andar na fé de Deus? Este tipo de fé requer o próprio Deus. A fé de Deus é uma obra sobrenatural que não é a mera ascensão da consciência. Em vez disso, é a operação da mente de Cristo sendo testemunhada por um crente. Esse tipo de fé não funciona à parte de Deus. Em vez disso, funciona do próprio centro da mente de Deus. Para que essa qualidade de fé opere, devemos desenvolver total dependência
de Deus. Em nossa vida natural, maturidade é equiparada a encontrar independência daqueles que inicialmente nos apoiaram. A maturidade em Deus é bem diferente. Está crescendo em total confiança e dependência de Papai Deus. Jesus disse: certamente eu digo a você, a menos que você se converta e se torne como uma criancinha, você de forma alguma entrará no reino dos céus. Mateus 18:3. As crianças são totalmente dependentes dos seus pais. Eles não se importam com o mundo porque sabem que mamãe e papai os apoiarão em todos os sentidos. A fé de Deus encontra sua plena operação quando somos totalmente dependentes de nosso Pai Celestial, assim como as crianças seriam. Para andar nesse tipo de fé, devemos não apenas ser obedientes, mas também submissos. A obediência faz o que Deus pede, independentemente dos nossos corações estarem nisso ou não. Envio, o outro lado, é o ato de obediência com nossos corações completamente em Deus. A fé de Deus é o fruto de uma vida submetida a Deus. Obediência faz o que Deus diz, mas um coração submisso começa a entender a mente de Cristo. Eu faço esta oração o tempo todo. Deus, por favor, faça sentido para mim. Eu pergunto isso não porque eu não ache que ele faça sentido, mas porque, como seu filho, eu quero ver a maneira que ele vê para que eu possa agir como ele age. Subtítulo: A Voz da Fé. E visto que temos o mesmo espírito de fé, de acordo com o que está escrito, eu acreditei e, portanto, falei. Nós também acreditamos e, portanto, falamos. 2 Coríntios 4:13. A fé fala. É por isso que a noiva terá voz nesses últimos dias. Será uma voz de esperança em um lugar escuro, que trará milagres, sinais e maravilhas. Este reino de fé desempenhará um papel vital na comunidade de crentes em todo o mundo. À medida que o povo de Deus vem à frente com respostas reais às necessidades reais, o poder da palavra falada será ainda mais significativo à medida que aprendemos que devemos comer o fruto de nossos próprios lábios. O estômago de um homem se fartará com o fruto de sua boca. Do produto dos seus lábios ele será preenchido. Provérbios 18:20. Ainda mais poder e autoridade serão dados àqueles cujos lábios são consagrados a Deus para falar e declarar sua palavra. Já foi dito que lábios soltos afundam navios? Isso ficará ainda mais evidente nos próximos dias. A verdadeira autoridade vem de Deus e o grau dessa autoridade é dado como uma parceria confiável. A alguns é dada autoridade com um talento e outros mais. Veja Mateus 25, 14 ao 30. Aqueles com qualquer grau de autoridade em seus lábios terão que ter cuidado de falar somente o que o Senhor ordenou que declarassem. Com qualquer forma de autoridade, vem a responsabilidade. Não é apenas uma responsabilidade administrar a autoridade dada com a sabedoria de Deus, mas a responsabilidade de ter que responder pelos frutos de suas ações. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão de seus frutos. Provérbios 18, 21. E então, este não é o momento de se encolher diante da tempestade crescente. Em vez disso, vejo uma ousadia vindo sobre a igreja tão forte que homens e mulheres adultos tremerão ao som da voz da igreja. É ingênuo pensar que nada destrutivo virá sobre o mundo. Não é tão ingênuo acreditar que nós, como pessoas do convênio, podemos ser poupados durante os tempos difíceis? Na verdade, é razoável acreditar que, pela fé, chegaremos ao topo e nos tornaremos as grandes luzes nesse mundo que fomos criados para ser. Já começamos a ver uma distinção entre aqueles que estão verdadeiramente andando pela fé e aqueles que estão fora do convênio.
O poder da aliança significa que você está vinculado a uma promessa e aliança com Deus pela qual Ele é o seu Deus e vinculou o poder do céu a você. Deus vem como um pacote. Quando você recebe o rei, você também recebe o reino, porque você recebeu o Espírito de Deus. A própria realidade que preenche a atmosfera dos céus foi unida ao seu Espírito. Com essa realidade em nossos corações, em breve veremos o povo de Deus realmente andando pela fé. Subtítulo: Uma nova linguagem. Mas vocês, amados, construindo-se na sua santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Uma liberação significativa do ministério para o corpo de Cristo serão novos níveis no poder de línguas. Ainda não vimos a plenitude disso. Acredito que realmente começará a decolar para novas dimensões. Deus nos deu uma linguagem espiritual para nos ajudar a andar na fé. Cada vez que oro no Espírito, estou construindo e fortalecendo os músculos da fé. Como explica o versículo do livro de Judas. Até agora, no corpo de Cristo, vimos pessoas orando e falando em outras línguas, mas há novos níveis chegando para a noiva. Ela será adornada com a habilidade de conversar em outras línguas da humanidade e até mesmo nas línguas dos anjos. Sempre que penso em línguas, penso em portas abertas de acesso e comunicação. Quando comecei a estudar línguas estrangeiras, fiz isso porque sabia que queria ministrar a outros grupos de pessoas. Agora, por causa de meus estudos e prática, posso conversar com pessoas de alguns outros países. Por causa disso, é mais fácil para mim fazer meu caminho em torno de suas nações. Imagine o que você e eu podemos fazer agora que recebemos o idioma celestial. Imagine os lugares dos reinos sobrenaturais que essa linguagem do Espírito é capaz de levá-lo. Veremos um povo caminhando na plenitude de línguas, acompanhado por uma fé incrível. Subtítulo: O portão. E eles disseram: Vinde, vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo cume esteja nos céus. Façamos o nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados por toda a face da terra. Gênesis 11:4. Um dos eventos mais impactantes da história aconteceu na Torre de Babel. A Bíblia nos diz em Gênesis 11:2 que após o dilúvio, a humanidade se espalhou para o Oriente e começou a construir uma torre extraordinariamente grande para alcançar os céus no meio da grande cidade. A Bíblia registra o que o Senhor disse. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começarão a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Gênesis 11, do 6 ao 7. A magnitude dessa situação era enorme. Deus viu os problemas em potencial prestes a surgir. Em sua sabedoria, ele confundiu suas línguas. A torre não era apenas um grande projeto de construção. Foi um ato de independência do homem de Deus e uma tentativa de alcançar a grandeza à parte de Deus. Foi o esforço unificado de maior escala do homem para construir um portal sobrenatural entre o céu e a terra. Esta magnífica torre foi uma demonstração do esforço do homem para se gloriar e alcançar algo coletivamente de grande significado sem Deus. Eu acredito que eles não apenas tentaram construir algo fisicamente espetacular, mas planejaram explorar um poder espiritual demoníaco construindo um lugar alto, cujo topo está nos céus. Houve um esforço unificado para liberar um poder demoníaco maior, bem maior que qualquer mal que havia visto até aquele ponto da história. Eles acreditavam que esse poder ajudaria a estabelecer sua segurança na terra.
O sucesso nisso teria liberado um mal tão grande sobre a terra que nada do que eles pretendiam fazer teria sido negado. Ver Gênesis 11:6. A maneira de Deus frustrar suas tentativas de fazer o que quer que quisessem era confundir suas línguas. Ele sabia que, para impedi-los de ter o poder divino, teria que impedir sua capacidade de se comunicarem uns com os outros. Quando Deus confundiu as línguas, ele abortou sua capacidade de realizar tudo o que pretendiam. Avance para alguns milhares de anos. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, após a ressurreição. Naquele divino momento da história, Deus devolveu ao homem o que ele havia levado na Torre de Babel. Ele deu à humanidade uma linguagem unificada, mais uma vez. Desta vez, foi uma linguagem sagrada e celestial. No entanto, isso foi mais do que uma restauração das línguas. Deus também levantou as limitações impostas quando as línguas eram confundidas. Era como se ele dissesse: eu agora restauro para você a chave das línguas para que você possa fazer tudo o que se propõe a fazer. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Nós ouvimos falando em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. Então todos ficaram surpresos e perplexos, dizendo uns aos outros: o que isso significa? Atos 2, do 6 ao 12. O que isso significa? Significa que Deus estabeleceu pelo seu Espírito um portal entre o céu e a terra, que era muito superior à Torre de Babel. Significa que ele estava devolvendo à humanidade a habilidade de fazer, pelo seu Espírito, qualquer coisa que Deus tivesse o propósito de fazer por meio do seu povo. Isso significa que era a hora da humanidade receber o poder da fé de Deus para que pudesse falar às montanhas em seu caminho para sair. Se mova. Deus estava derramando seu Espírito Santo sobre a humanidade sem medida, para que ela pudesse viver assentada nos reinos celestiais em Cristo. As possibilidades são ilimitadas. É disso que se trata o Espírito Santo. Ele está nos libertando das limitações para vivermos na plenitude de Deus. Em um momento, foi como se Deus declarasse: eu sou a torre forte, cujo topo alcança os lugares mais altos do céu. Eu sou a torre forte que mantém você, protege e capacita você a fazer tudo o que você se propõe a fazer. Alguns anos atrás, eu estava em meu quarto, orando em línguas. Eu havia pedido ao Senhor que me agraciasse em algumas horas de oração ininterrupta no Espírito. Depois de algumas horas, um jovem bateu na minha porta. Meu irmão estava dando uma festa em seu quarto, no final do corredor. E um dos seus convidados se aventurou a sair à minha porta. O jovem me perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse a ele que estava orando e conversando com Jesus. Ele respondeu: eu acredito em Jesus, eu sou muçulmano. Fiquei animado em meu coração e disse a ele para vir e verificar o que a Bíblia diz sobre Jesus. Ele veio e começamos a ler as Escrituras a respeito da divindade de Jesus. Ele não estava completamente convencido. Então pedi que se levantasse
e me deixasse orar por ele. Ele concordou. Quando começamos a orar, um anjo desceu e bateu em sua nuca. O jovem caiu na minha cama, cheio da fé de Deus. Pedi a ele que se levantasse. Anteriormente, ele me explicou que era um estudante de intercâmbio do Irã e sua língua materna era persa. Eu o levantei e declarei a ele: vou orar ao meu Deus para que eu possa falar em sua língua e meu Deus vai me deixar falar com você em sua língua. Nesse momento, um bom amigo pentecostal meu entrou no meu quarto e ouviu o que eu disse. Ele estava incrivelmente animado. Ele adorava falar em línguas e estava ansioso para ver o que iria acontecer. Eu estava diante do homem muçulmano e comecei a falar em línguas. Senti uma ousadia crescer em mim. Era a convicção, sem sombra de dúvida, de que Deus iria realizar um milagre. Assim que comecei, o jovem ficou muito animado. Estou falando farsi e ele começou a traduzir dizendo: você está me dizendo que Alá não é Deus e que Brahma não é Deus, mas Jesus é Deus. Enquanto eu estava lá falando em línguas por cima dele, fisicamente parecia que rios de águas vivas estavam fluindo do meu ser. O jovem correu de volta para a festa do meu irmão com as mãos erguidas no ar enquanto gritava: louvado seja Jesus! Louve Jesus! Obras maiores estão à nossa porta, nos portais da terra, batendo e batendo nas portas do nosso mundo para que possamos deixá-las entrar. Deus está prestes a abrir nossos olhos para começar a ver os reinos de possibilidades ilimitadas. Subtítulo: A natureza de Deus. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Gênesis 1:26. Originalmente, o homem foi criado à imagem de Deus como um ser tripartido. Observe que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Pai não está falando com os anjos, ele está falando consigo mesmo. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estavam tendo um momento particularmente criativo quando ele decidiu fazer as pessoas à imagem e semelhança de Deus. Mesmo que Deus seja 3 em 1, somos seres tripartidos: espírito, alma e corpo. Agora que o próprio Deus de paz o santifique completamente e que todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados sem culpa na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Nós somos espírito, assim como nosso Deus é espírito. Veja João 4:24. Cada um de nós tem uma alma composta de mente, vontade e emoções. Vivemos em corpos compostos de carne, osso e sangue. O corpo humano é o que abriga o espírito humano, onde a alma pode executar cada decisão que o espírito tomar. Muitos livros foram escritos com revelações sobre as profundezas desse milagre maravilhoso. A criação foi apenas o começo, um convite para algo mais extraordinário do que apenas ser formado. Sim, Deus formou o homem do pó da terra, beijou suas narinas e soprou nele o fôlego da vida. Naquele momento, o homem se tornou um ser vivo. No entanto, Deus fez mais do que respirar vida. Ele nos convidou a participar de sua natureza divina. Seu poder divino nos deu todas as coisas que pertencem à vida e à piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou pela glória e virtude, pela qual nos foram dadas promessas extremamente grandes e preciosas, para que através delas vocês possam ser participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que está no mundo pela concupiscência.
2 Pedro 1, do 3 ao 4. Alguém disse uma vez: você é o que você come. Participamos da natureza divina de Deus, alimentando-nos de suas promessas. Quando participamos de sua natureza divina, ocorre uma transfiguração que nos torna semelhantes a Ele em caráter, pacientes, bondosos, misericordiosos e amorosos. Também começamos a ver uma transformação nos reinos do sobrenatural, expressa em nossas vidas. Sua natureza divina nos ultrapassa e nos transforma até que estejamos nos movendo e agindo como Ele na terra. A mentalidade de vítima começa a se afastar de nós e não vemos mais todas as formas de oposição como uma ameaça. Em vez disso, começamos a ver oportunidade para a natureza divina de Deus fluir através de nós, até que não sejamos apenas vencidos por seu amor, mas também vencemos em seu amor. A natureza de Deus nos diz que vamos para o outro lado. Em outras palavras, nos permite caminhar sobre as águas que parecem nos separar de nossos destinos. A natureza de Deus se manifesta em nós e nos faz ascender acima da circunstância. Quer essa ascensão se manifeste como perseverança em meio à perseguição, como uma capacidade de pôr fim a uma seca ou como uma unção para curar todos os cânceres, deve ser feito com amor, porque essa é a própria natureza de Deus. Deus é amor. 1 João 4, 8. Um chamado para a ação. Primeiro, deixe de lado toda a incredulidade e propósito em seu coração de andar na fé. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a esquecer como ser descrente. Peça a Ele para renovar a sua mente para a fé. 2. Ore em língua sempre que puder. Judas 1,20 nos diz que, ao fazer isso, você é edificado sobre a sua santíssima fé, orando no Espírito Santo. Cante em línguas e, quando o fizer, concentre-se no Senhor. Observe enquanto isso o transforma e faz com que a esperança de coisas boas cresça dentro de você. 3. Perceba o potencial da natureza divina fluindo através de você. Pondere, medite e imagine-se entrando no mercado, em sua igreja, em sua escola local, cheio do poder do Espírito. Deixe o Senhor preencher seus pensamentos com fé e o potencial de como isso pode ser nele. Permita que o Senhor redima sua lógica, de modo que a maneira como seu reino opera seja o que realmente faça sentido em cada situação que você vivenciar. Amém.